Ao reconstruir a história da antiguidade, 7.000 anos atrás, vimos que as primeiras civilizações possuíam uma maneira muito própria de sentir e pensar o mundo. Esses povos primitivos contaram com poucos recursos tecnológicos para sua sobrevivência. Dos egípcios, herdamos a divisão do dia em 24 horas, do ano em 365 dias, os conhecimentos da matemática, astronomia, medicina e os utilizamos até hoje. A agricultura era a base de sustentação desses povos, que viviam às margens do rio Nilo e dependiam dessas águas consideradas sagradas. Para os egípcios, a mulher e a terra eram divindades, pois ambas possuíam capacidade de gerar. Para evocar esses poderes, eram feitos rituais de fertilidade à deusa Ísis, no qual sacerdotes e sacerdotisas ofertavam incenso, frutas e flor de lótus à Grande Mãe, pois era ela que protegia seus filhos e suas colheitas. Com frequentes transformações e influências de outras culturas, a dança da fertilidade foi sendo modificada, até chegar no que conhecemos hoje de dança do ventre, que instiga e encanta o público por sua magia, mistérios e simbolismos. Mas por que a dança era considerada uma atividade que ligava o humano ao mundo espiritual? O que nós temos, na verdade, é uma ideia geral para a dança de que, partindo-se de diferentes culturas e épocas, está ligada a contextos religiosos, a contextos no qual o corpo em movimento faz a intermediação entre humanos e espíritos, humanos e deuses, enfim, entre a experiência humana e a experiência do sagrado. Para Suzanne Langer, a dança promove a ilusão de conquista da força da gravidade. É uma condição sobre-humana. Ao superar a gravidade, o corpo experimenta, né, a sensação, em primeiro lugar. Por outro lado, nós vemos em contextos religiosos, em sistemas religiosos, no qual há uma convivência e uma troca com o sobrenatural, com as divindades, como as religiões espiritualistas contemporâneas da nossa cultura, como a Umbanda, o Candomblé, rituais religiosos nos quais a dança tem um lugar importante, que eu atribuo a esse sentido. O sentido que passa pela própria experiência do intérprete, do dançarino, de se superar enquanto ser humano. O que podemos observar nesse final de século é o questionamento em todas as partes do mundo por determinados grupos sobre o nosso futuro e a sobrevivência da espécie humana. Alguns especialistas holísticos, junguianos, psicólogos, acreditam estar ocorrendo um fenômeno que traz de volta o elemento feminino na sociedade moderna. Esse fenômeno tem como consequência uma sociedade com mais compaixão e sensibilidade. Na antiguidade, havia reverência do homem para com a terra. Mas o que seria esse retorno denominado de arquétipo da Grande Mãe? Arquétipo, como o nome diz, é um tipo antigo, bem antigo, né? Um tipo de quê? Um tipo de percepção que estaria gravada na nossa consciência humana, teria sido algo muito forte e que ainda permanece como um registro arcaico dentro da nossa mente. Então, permanece lá, mas reaparece. Por exemplo, falamos muitas vezes do arquétipo da Grande Mãe. O que significa? As experiências que todos tivemos com uma mãe, homens ou mulheres, nascemos de uma mãe. Mas aí a Terra também é a mãe da humanidade. Então, aquilo se conjuga num sentido de que nós somos filhos desse planeta, está a Grande Mãe. Em alguns momentos isso tem sido recolocado hoje em dia para explicar que nós nos afastamos desse contato com a Grande Mãe e precisamos voltar a ele para recolocar a nossa ecologia em bases modernas, em bases mais racionais, em bases que não prejudiquem o nosso futuro, né? Então, isso seria um ressurgimento do arquétipo da Grande Mãe, que é amor com a mãe, o planeta, Gaia. Mas não é só pela exaltação do feminino na filosofia oriental que as mulheres estão procurando a dança do ventre.
É comum, entre as praticantes dessa arte, surgir mudanças que beneficiam o plano físico e espiritual da mulher. Eu tinha muita cólica, eu precisava tomar remédio. Com a dança, após 3 meses, eu já nem precisava tomar remédio. Ao passar dos tempos, a minha displasia mamária sumiu praticamente. Eu tenho displasia mamária agora uns 2 dias antes da menstruação. Antes isso persistia quase o mês inteiro. Eu tinha ovário polimicrocístico e apesar desses ovários terem sido controlados com remédios, ele se tornou um cisto hemorrágico. Eu tive que fazer uma cirurgia 2 anos atrás, né? E a partir disso comecei a tomar remédio para ter um ciclo menstrual regulado. A partir do momento que entrei na aula, parei de tomar os remédios e minha menstruação começou a ficar reguladíssima. Eu tinha dores ovulatórias, coisas que ocorriam todo mês, e eu passei a não ter mais. Tem coisas que a gente não consegue explicar, tá? Mas você tem uma percepção. Então, por exemplo, a mulher que tem ovários policísticos, é uma síndrome e ninguém consegue tratar adequadamente. São ovários que não conseguem produzir os seus folículos, não conseguem ovular, não vai se reproduzir. Não tem causa, não tem tumor, muitas vezes não tem alteração hormonal. Então eu imagino que seja uma dificuldade mesmo de lidar com a sexualidade que vem aí tanto do lado psíquico, tá? Afetivo, né, de você, medo de ser mãe, medo de seduzir. Pacientes que têm tensão pré-menstrual, você tira alguns bloqueios, né, desfaz alguns mecanismos de bloqueios, desaparece a tensão pré-menstrual. Tá? Geralmente são meninas que têm muito medo de se tornar mulheres. Na medicina ocidental, né, através da psicoterapia, às vezes usando até algumas medicações, tudo, investindo em atividade física, tudo, elas melhoram. Tá? Principalmente assim, se for uma coisa partir para dança, você vai movimentar, você vai usar muito quadril, né? Você vai trabalhar áreas que você não costuma nem pensar. E aí a coisa se resolve, tá? Ou pelo menos melhora muito tudo que você consegue fazer a mulher repensar na sua sexualidade, no seu papel na sociedade, ela vai tá melhorando. Agora que a gente começa a assumir o papel, né, assim, de entender mesmo todo o processo orgânico, né, o seu ciclo, conhecer o seu corpo, liberar, né, essa energia, esse potencial, com certeza vai se minimizar muitos problemas das mulheres. Há um consenso entre a ginecologia e a fisioterapia que é fundamental para entendermos os efeitos e benefícios da dança oriental, muito importante para a mulher desenvolver plenamente o seu potencial físico e sexual. A mulher passou nas últimas décadas a assumir papéis e responsabilidades que eram até então masculinos. A adaptação das mulheres ao mundo masculino parece ter influenciado até mesmo o gestual, o comportamento. Sob o ponto de vista da fisioterapia, essa proposta de trabalho entre a dança do ventre e como um recurso terapêutico, ela vai unir duas funções, né? Sobre o nosso ponto de vista, unir uma situação de prazer da própria dança, de percepção, de trazer no seu bojo informações de uma cultura milenar. Vejam bem, os movimentos pélvicos, os movimentos respiratórios que acontecem durante a execução dos diferentes momentos da dança, promovem com certeza aquilo que qualquer outro recurso, qualquer outra técnica fisioterápica convencional conseguiria fazer. Primeiro porque ela é desenvolvida sempre numa posição bípede, onde a sobrecarga corpórea está situada sobre a nossa principal região, porém os domínios musculares fazem com que esta estrutura, chamada pelvis, possa sofrer uma modificação, ou seja, possa ser liberada, trabalhada isoladamente ao próprio tronco. E isso, então, com certeza vai produzir uma capacidade ventilatória maior, uma capacidade de oxigenar maior,
liberando o que nós chamamos de um cinturão muscular e que, como proposta terapêutica, o domínio de caminhar, né, das funções básicas do indivíduo em deambular, em sentar, em se posturar no seu dia a dia, quer dizer, se autodefender. E, obviamente, unindo, como eu disse, uma posição de bastante prazer. Uma melhora de libido, né? Uma melhora do seu alinhamento postural e, obviamente, uma melhora de vida, que é o que se busca, né, dentro do dia a dia aí do trabalho fisioterápico. Eu não acredito que esse movimento, dada a sua complexidade de gestual, de isolamento, ele possa ser feito simplesmente por eu automatizei. Não é bem assim. Sempre vai existir um lado de sentimento, de percepção, de querer fazer. É uma dança que reproduz muita sensualidade e eu estava precisando me reconhecer desse jeito, me valorizar tanto fisicamente como emocionalmente. Para a psicóloga e escritora Lucy Pena, a maturidade psicológica do ser humano, que se traduz em autoafirmação, está intimamente ligada à capacidade de se expressar. O centro da garganta é relacionado com a voz, a capacidade de falar, de ter voz própria. São processos muito importantes no amadurecimento de um ser humano. Essa profunda vivência que nós temos através da voz, ela tem uma relação muito sutil, ainda um pouco misteriosa, que eu quero dizer, assim, não totalmente compreendida em termos científicos, mas que ela é experienciada pelo ser humano, essa relação da garganta com as gônadas, portanto, com esse centro de reprodução. A gente cria um ser humano biológico com este centro que está localizado no ventre. A gente cria com a palavra escrita, a gente cria com a voz. Você veja o papel dos grandes oradores na história da humanidade, eles são capazes de convencer multidões. E os grandes cantores sabem que eles cantam com a voz que vem do ventre, não daqui por cima. Ele põe a impostação da voz em cima, mas a voz vem vibrando de baixo, né? Então são essas relações muito interessantes, né? Quando uma pessoa vai fazer a dança do ventre, ela está movimentando todo esse conjunto energético. Todas. Então não é uma dança do ventre só porque tem a ver com a procriação. Não, ela está movimentando diretamente essa capacidade de criar através da palavra. Então eu tenho visto nas mulheres que elas se tornam mais capazes de autoafirmar quem eu sou, o que eu sou, elas se tornam mais decididas, mais autônomas e, se você pensar, o que a mulher está buscando nos dias de hoje é exatamente isso. Recentemente, a dança oriental ganhou espaço na mídia e vem passando informações sobre a dança ao público. E como ela apresenta essas informações à cultura de massa? Ela é vista também como uma forma de exploração de consumo, né? Então, a mulher, ela acaba sendo, numa sociedade predominantemente machista, acaba sendo vista como um objeto. Então, a dança oriental, né, pelo que consta, recebeu esse nome de dança do ventre pelos ocidentais, que é mostrar, né, a sensualidade feminina, né, para os homens e para que eles saboreiem essa sensualidade, ela é encarada também como objeto de consumo, na maior parte das vezes. E não como na sua originalidade, que era a manifestação daquilo que é a essência do feminino, que é a sensualidade, a receptividade, a beleza, que é a mulher. Eu vejo a mídia ainda muito infantilizada, muito manipulada, tá? E no caso da dança do ventre, ela está manipulando as mulheres, muitas vezes, no sentido de ir em busca do simplesmente óbvio, que é ficar mais bonitinha, mais rolicinha, para ter mais namorados, né? E aí o arquétipo da odalisca é péssimo nesse sentido, porque a mulher, odalisca, com essa palavra nós estamos dizendo geralmente uma mulher bonitinha, mas ordinária, na boa expressão do Nelson Rodrigues. Nós podemos pensar também a dança do ventre, no nosso contexto atual, contemporâneo, da sociedade de massas, como um contraponto a essa banalização da sensualidade ou da sexualidade, enfim, o erotismo
presente nos meios de comunicação de massa, que chega a banalizar e retirar o que possa ter de sensualidade no corpo feminino. O contraponto no sentido de que a dança do ventre, através do movimento, das sensações e da experiência mesmo sensorial, trazer a verdadeira sensualidade, né, e o verdadeiro sentimento, prazer feminino, né? Então, nós podemos pensar também nesse contraponto e também na importância e na disseminação, né, da dança do ventre, justamente como correspondendo a alguma necessidade, né, que a vida da nossa sociedade vem podando, vem sufocando e vem homogeneizando, né, não é sacralização, numa dessensualização do corpo feminino. É bem provável que essa dança tão antiga esteja tendo hoje um papel de vanguarda, no qual o homem vem buscando tudo que é holístico, que represente a integração de sua relação com a natureza, com a sociedade e consigo mesmo. Não há separação entre o corpo, a mente, os pensamentos, as emoções e a integração com o universo. Então, eles viviam essa harmonia, e a dança, ela tem esse sentido em grande parte das culturas. Elas eram rituais de integração do ser humano com o universo. Então, o momento hoje é tanto do resgate, portanto, dos aspectos saudáveis, né, dessa força masculina na mulher, quanto, né, da força feminina no homem. O homem, à medida que ele reconhece a mulher na sua manifestação mais pura de sensibilidade, de receptividade, ele está reconhecendo dentro dele que ele também possui essa energia, sem deixar de ser homem, sem deixar de lado tudo isso que ele conquistou também, que é a sua masculinidade. E por outro lado, a mulher também. Então, o que nós estamos vivendo hoje, né, é o resgate desse aspecto saudável do feminino, o resgate do aspecto saudável do masculino, quer dizer, é limpar aí toda essa poeira que foi colocada, né, toda essa sujeira que foi colocada sobre esses aspectos saudáveis, a integração, portanto, do feminino e do masculino no homem e na mulher, para que o homem e a mulher juntos, se complementando, portanto, possam estar atuando no mundo de maneira suave, profunda e firme, para que nós possamos continuar a história do planeta, né? Para que realmente o desastre da desarmonia não acabe vencendo.